Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar o nosso podcast com um tema que eu acredito que é de grande relevância: o empreendedorismo, a geração de emprego, a geração de renda em nossa cidade de Araruna. E hoje eu tenho o prazer de contar com a presença do meu amigo e uma pessoa muito querida aqui na região, que é o empresário Tiquinho Pereira. Boa noite, Tiquinho. Eu quero dizer primeiro da alegria de estar com você nesse nosso programa hoje e falando de um tema que você conhece bem, que você vivencia isso desde a juventude, desde a época do seu pai. Mas eu queria, Tiquinho, que antes você falasse um pouco sobre quem é Tiquinho Pereira, o marido de Queinha, o filho de seu Zé Pereira, como é que começou sua vida empresarial. Boa noite, Benjamin. Benjamin, meu nome é Francisco de Assis Pereira da Silva, né? E popularmente conhecido por Tiquinho Pereira. E, na verdade, eu nasci dentro do comércio, né? Nasci dentro do comércio, né? Sou casado, a minha esposa é de Cléia Pontes, né? Pessoa muito querida aqui em nossa cidade. Muita gente boa, né? Com toda certeza. Filho de José Pereira da Silva, Cícero Pereira da Silva. Eu acho que Araruna quase toda me conhece, né? E conhece minha família e eu acho que conhece até a nossa trajetória um pouco, né? Se não conhecer, mas tem lembrança, né? Porque eu acho que uma coisa muito bacana quando a gente anda, principalmente na zona rural, é ver aquelas pessoas humildes que lembram ainda da época do mercadinho de seu Zé Pereira, do mercadinho Pereira, da época que você atendia e estava ali sempre muito solícito em receber essas pessoas, né? É verdade, verdade. Isso aí a gente conseguiu, né, no período da nossa trajetória empresarial, conseguimos ficar mais próximo do povo, ter mais quero dizer assim, esse empenho com o povo, se aproximar mais do povo, né? Uma ligação natural que acontece. Isso, com o povo. E isso faz com que a gente também se alegre com isso, né? Sei que o comércio é uma coisa muito espinhosa, né? Não é fácil, principalmente em nossa cidade, né? Cidade pequena, mas hospitaleira, né? Certamente, Tiquinho. É uma questão que eu levanto muito, né? Como é que a gente vê a visão do empresário em Araruna? Não só você, mas outras pessoas que a gente quer conversar sobre a dificuldade em si, não só a dificuldade das limitações econômicas da cidade, mas como é que poderia ser melhor isso? A burocracia, como é que você vê isso? A falta de incentivo. Benjamin, e ainda falando da minha trajetória, né? Pois não. Porque é longa, viu? A gente chegou ali, papai era empresário, assim, comerciante, né? Comprava, vendia, e a gente chegou ali, onde passamos ali 53 anos. Né? Uma vida, né? Uma vida, né? Ali onde hoje é o supermercado Estrela do Lar, e foi ali que eu dei os meus primeiros passos, né? Foi naquele local. E depois disso, a vivência do comércio, né? Fomos criados no comércio. Papai era uma pessoa muito trabalhadora, e mamãe uma pessoa muito especial. E ali a gente foi aprendendo ali, né? Como diz o ditado, aprendemos na tora, né? Aprendemos ali e estamos aqui. A faculdade era a luta, o trabalho. Exatamente. A faculdade da vida mesmo, né? Uhum. E sobre as melhorias, né, para o empreendedorismo em nossa cidade, Benjamin, tem muita porta aberta. Agora também existe muita dificuldade. Umas amarras, né? Como fosse alguma coisa travando, que não anda. Mas tem muita coisa para o comércio crescer em Araruna, né? E a gente vê, eu tenho andado nas cidades, e vocês sabem que eu
como comerciante, como Percorre o empresário. estado inteiro e né? outros estados, Rio Grande do Norte, Pernambuco, isso. Alagoas. Exato. Aí eu vejo uma cidade aqui no Rio Grande do Norte, uma cidade pequena, 12 mil habitantes, né? Mas só de fábrica, né? De fábrica tem 870 empregados. Quer dizer, eu acho para uma cidade... Qual a cidade? E a cidade, Benjamin, é Jardim do Seridó. Eu estive lá e fiquei muito admirado com a cidade bonitinha e bastante empreendedora, cidade, né? E isso pode acontecer em Araruna? Pode. Com certeza. Eu acho que é o que nós esperamos para Araruna, né? Ocorreu períodos de Araruna tem um desenvolvimento muito grande na época do sisal, na época do algodão, mas isso ficou para o passado. Acho que a gente tem que... Do feijão também, né? O feijão foi uma época realmente de grande lembrança. Seu pai era um grande comprador, negociador de feijão. Acho que você também aprendeu muito esse comércio. Mas a agricultura em si, apesar de ter que ser valorizada, mas não vai gerar os empregos suficientes. E também tem o maracujá, né? O maracujá. Teve época aqui do maracujá. Sim, as frutas são importantes. Boa lembrança. E eu tive também em Santa Cruz de Capibaribe. Sim, um exemplo. Santa Cruz e Toritama são... Rapaz, eu fiquei admirado naquela cidade. Fiquei né? muito, não há desemprego naquela região. Fiquei muito admirado naquela cidade. A forma que eles trabalham, né? A forma que eles trabalham e como é distribuído as fábricas quando distribuídos para as facções, né? Que lá são praticamente nas casas das pessoas. Nas casas das pessoas, que eles chamam de facções. Sim, devido às tarefas, uns fazem corte, outros fazem costura, é uma coisa impressionante. Isso tem vários exemplos a ser seguidos. E eu acho que aquilo ali cabe em qualquer canto. São Bento das Redes é outro exemplo, que é uma cidade outro que exemplo, já outro teve exemplo. viajado nessas tem crescido muito. Muito. São Bento, muito. Eu vejo essa mesma preocupação, né? A prefeitura, o governo do estado, o SEBRAE, que existe aqui em Araruna, mas que falta uma articulação. E essa conversa que eu estou tendo com o Tiquinho é justamente por isso. É alguém que vive o dia a dia desse comércio de algo que foi novo. E até eu vou fazer uma pergunta: e como é que foi o estalo que ele deu? Aquele clique, aquela ideia de sair de um comércio que era uma questão já estabelecida, né, de supermercado, para uma fábrica de portas, de esquadria do porte que é a FAPES hoje, né? Que é uma referência aqui não só para Araruna, né? Você vê a quantidade, só que sabe quem conhece lá o trabalho da fábrica e a luta de vocês, a quantidade de municípios que vocês fazem entregas e tem fornecedores, e tem compradores, aliás. Benjamin, veja bem, eu já tive vontade de fabricar desde novo, né? Desde adolescente, quando eu estudava, eu sempre admiro as fábricas, né? Admiro as máquinas trabalhando, admiro o povo trabalhando, os funcionários trabalhando, e sempre isso tinha na mente, né? Mas como eu comecei a administrar depois de anos, né, que cresci, né, e comecei a administrar o empreendimento da família, né, mas não saiu da mente. Permaneceu a ideia, né, de ter uma iniciativa. Não saiu da mente, né, de fabricar, né. E de repente eu recebi uma proposta de sócio, né, entrar de sócio, né, com um rapaz que também já fabricava, né. Na verdade ele tinha uma serraria e a gente entrei de sócio e aí começou, né? A sociedade não deu certo, mas ficou na mente, né? Ficou na mente o comércio, a fabricação, eu achei muito importante. E aí comecei, né? Eu acho que eu comecei aí em 2007, não, em 2007, quando eu comecei, né? E fiquei dividido, né, no comércio da família e na fábrica, né?
E na verdade era até uma pequena serraria, mas Deus tem abençoado e a gente está onde está, né? E isso são exemplos a ser seguido. Com certeza, né? Eu acho que a liderança maior se faz por exemplo. Exato. O que eu penso para Araruna reflete muito esse exemplo seu e de muitos outros empreendedores, gente que monta fábrica de pré-moldado aqui com muita dificuldade, gente que tem comércio. Eu vejo com muita tristeza essa coisa da prefeitura não adquirir nada no comércio local. Isso é das mais variadas coisas, até no fardamento escolar. Eu acredito que uma coisa fundamental, é um grande comprador, poder público, que deveria se pensar na obrigatoriedade do fardamento escolar ser produzido aqui em Araruna. Se iniciar essa questão das indústrias de vestuário através do alavancamento desse jeito. Veja até que a gente conversa muito no nosso dia a dia a dificuldade dos empresários em renovar um alvará, coisa que deveria ser automática. Exatamente, é automático, não existe mais esse. Não existe isso de você criar uma dificuldade, de ter que procurar o prefeito, procurar um secretário para liberar um alvará. E veja outros impactos, né? Araruna, como você disse, Araruna, apesar de ser uma cidade que nós vimos um declínio econômico, principalmente nos últimos anos, caiu de 20 mil habitantes para 17 mil, mas existem grandes potenciais. Potenciais de questões como a sua, que foi uma iniciativa que se fez por si só, né? A questão da indústria de porta, mas existe a beleza natural do Parque da Pera da Boca, da Serra, do turismo. Mas turismo sem empreendedor não existe. Verdade. Começa o pensamento em relação a esses empreendedores que são a mola, né? Não existe turismo sem um restaurante de qualidade, sem ter uma hospedaria de qualidade, sem ter um local de lazer. E eu acho que esse é o grande travamento que está acontecendo em Araruna, da articulação desse pessoal. E como é que você pensa que poderia ajudar a modificar isso? Nossa experiência. Veja bem, Benjamin. O que é que, no meu ponto de vista, no meu pensamento, o que é que se precisa para uma cidade crescer? Emprego. E como é que eu faço, como é que a administração faz para dar emprego? Só tem a prefeitura? Não. Tem que atrair o quê? Empresas. Sim, porque a prefeitura é limitada. Não tem como dizer que vai dar um emprego a cada um dos 17 mil habitantes da cidade. Isso é impossível. Exato. Tem que ter inovação. Tem que atrair empresa. E como é que faz para atrair empresa? Tem que ter uma contrapartida. Uma empresa não vem para se instalar aqui de qualquer jeito, sem ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura, né? Então, é muito interessante. E isso eu venho pensando nisso, né? Da gente, de futuramente, atrair empresas para Araruna. Né? Atrair empresas para dar emprego e renda, para crescer a nossa cidade. E isso aí atrai o quê? Atrai o quê? Aí vem o turismo, né? Os diversos ramos, né? Isso. Assim falando, né? Da indústria, que para se fazer uma indústria tem que pensar num distrito industrial. No distrito industrial, exatamente. O distrito industrial também não é só para a indústria. Pode ser para a logística. Distribuidora, que também gera emprego. Gera muito emprego. E é até uma mão de obra mais fácil. Com certeza. Porque uma indústria já precisa de uma capacitação. Mas uma distribuidora já não precisa tanto. Que é um fato interessante também da sua fábrica. Você termina formando o seu próprio trabalhador lá, porque já que não existe essa mão de obra... Isso, eu já tenho feito isso. E futuramente eu pretendo abrir, né? Pretendo abrir até como se fosse uma escola. Uma escola. Né? Porque, na verdade, quando eu comecei, eu tinha muito funcionário de outras cidades. Mas eu não achava justo. A gente podia fazer o quê? Criar... Eu vejo isso no dia a dia, muitos jovens que estão lá trabalhando e aprendendo a lidar com as máquinas. E
se capacitando, outros que começaram lá e depois resolveram até mudar para outro local, mas já levou aquela capacitação junto. Eu, quando fui prefeito, Tiquinho, eu assumi aqui em 97. E eu tenho uma preocupação muito grande em relação a cursos profissionalizantes, que eu não vejo isso acontecer mais. Eu até estranho. Existe o SEBRAE aqui presente em Araruna, o SENAI na época, que é um órgão que oferece muitos cursos. Muitos cursos. Bastava na época, a gente procurava, disponibilizava um espaço, que eram esses antigos galpões, onde é a garagem da prefeitura, que poderia ser feita uma garagem até em qualquer outro local. Eu acho um erro não ter espaço para formação de mão de obra. E nós formamos muitos eletricistas, pedreiros, mecânicos, garçons, muita gente com curso do Senai, que isso até é um registro do presidente Lula. O presidente Lula disse uma vez numa entrevista que o Senai, um curso técnico de torneiro mecânico, modificou a vida dele. Porque foi a primeira pessoa da família que conseguiu ter um curso técnico, não era nem um curso superior. E daquilo ali ele teve um emprego melhor, uma renda melhor, depois foi sindicalista, chegou até presidente da República. É a capacitação dos jovens, Tiquinho. Eu acho que é algo que a gente tem que lutar muito aqui em Araruna. Muito. É muito interessante. Eu vejo na sua experiência algo que são ideias como as nossas, que na minha vida como deputado federal, como prefeito, como pequeno empresário também, que eu sou nesse momento, mas a questão de que tem que ter alternativa para Araruna. Nós não podemos desistir da cidade. O exemplo da Porta Fabs é algo que tem que ser visto pelos ararunenses, porque você poderia ter feito essa fábrica em qualquer lugar. Poderia ter feito lá em Santa Cruz, inclusive você tem comércio lá. Poderia ter tirado a fábrica daqui já, como aconteceu no passado com a Alpargatas. Quando eu era prefeito, eu trouxe a Alpargatas aqui para Araruna. Eram 300 empregos diretos que eram gerados ali. Muito bom, era muito bom. E o impacto que você sabia na época que você estava no comércio. Estava no comércio, mercadinho e... Quantos clientes? Muito bom demais. E fomentava a cidade. Né? Mas a gente precisa de muito mais do que isso. Araruna precisa muito mais. E aí Araruna tem capacidade. Tem capacidade. Você tocou no turismo, que é uma coisa que às vezes o pessoal vê turismo como se fosse um grupo passeando pela cidade num ônibus, que desce ali, tira uma foto na igrejinha de Santo Antônio, outra na igreja matriz, escuta ali uma história de um guia e vai embora. E a gente fica vendo os municípios que deram certo no turismo. Bananeiras, São Bento, Monte das Gamileiras, onde existem os condomínios, e até municípios que eram mais atrasados, muito mais atrasados do que Araruna. E a gente tem um patrimônio aqui que tem que se destravar isso. É um desafio que existe para o futuro de Araruna. Verdade. No turismo, Benjamin, veja bem, eu vejo que Araruna tem muito a crescer no turismo. Eu acho que nesses 3, 4, 5 anos, Araruna, tem gente que diz que não vai isso tudo, mas eu creio que sim. Né? Porque precisa o quê? Precisa gestão. Né? No turismo. Você acabou de dizer, turismo é só chegar um ônibus, descer um ônibus, tirar foto. Não é isso. O turismo tem que fazer o quê? Você tem que atrair o quê? Gente para onde? Para a cidade. Empreendedores também. Gente que conheça isso. do ramo também. Pronto. Porque quando você atrair pessoas para a cidade, que o turismo gosta de quê? De ver as coisas. De conforto. E de conforto. Né? Do bom restaurante. Isso. Aí ele não vem aqui atrás de uma coisa simples. O turista quer uma coisa que já viu na cidade dele. Isso. Normal. Ele quer isso. Ele quer coisa diferente. Então, você atraindo o turismo vai fazer o quê? Gerar emprego. Vai gerar emprego. Valorizar vai crescer. as áreas. Agora, para isso, a gente precisa o quê? Uma articulação. Uma articulação. A gente precisa de articulação e precisa ter algo que atrai o turismo. Bons restaurantes, né? Ter um comércio mais forte, tudo isso atrai. Né? Facilidades, que aí é que entra a prefeitura em relação a regularizações de áreas de condomínio, coisa que você não vê hoje.
Infelizmente, Araruna, quem sabe é quem passa no dia a dia. A dificuldade que é tirar um alvará de construção, se lançar um loteamento em Araruna, uma dificuldade tremenda. A burocracia, as amarras, a pessoalidade, que eu acho uma coisa horrível no lugar de ser tratado isso. Hoje quase tudo é tratado online. E são os processos mais transparentes, onde há mais moralidade, onde há mais até a questão do próprio preservação do interesse público. Aqui é o contrário. Aqui, infelizmente, você já foi vítima disso mesmo, de atraso de alvarás, de atraso de licença, coisas que não deveriam acontecer de maneira nenhuma. Verdade. E o turismo, eu acho que não andou aqui em Araruna em relação a isso, porque nos últimos 10 anos, 7 anos, houve uma expansão muito grande de São Bento, Monte das Gamileiras, que eram municípios que eram muito mais atrasados em termos de divulgação do que Araruna. A gente começou a divulgar Araruna como uma questão turística nos anos 2000, quando foi criado o Parque da Pedra da Boca, quando foi feito o tombamento da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, da Igreja de Santo Antônio, quando foi se pensado em 2009 essa estrada pelo governador Zé Maranhão. Mas eu acho que teve uma mudança de chave aí que tem que ser revertida. É essa experiência sua que a gente quer. E a gente tem muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer. A missão é gigantesca. A gente já saímos aqui atrás de criar uma associação, né? O CDL, que é de muita importância, juntamente com o SEBRAE. E, assim, para o futuro isso pode acontecer, porque encontramos dificuldades, né? Na criação, quando foi, encontramos uma certa dificuldade. Mas isso precisa colocar fazer reuniões com os empreendedores. Escutar, né? Escutar os comerciantes, os empreendedores. As pessoas que chegam na cidade. Escutar, porque... Criar um ambiente que seja acolhedor para o empreendedor. Esse tempo de empresa em nossa cidade, eu nunca vi falar de uma reunião com os empresários. A administração, uma reunião com os empresários. Os empresários sabem mais do que tudo o que se passa na cidade. Às vezes o gestor não sabe. Ou se sabe, se faz que não sabe. Né? Eu coloco sempre uma coisa, isso vem da minha vivência já, que você não pode entender de tudo. Com certeza eu não entendo de tudo. E me orgulho muito de procurar ouvir as pessoas que sabem de cada área. Quem é especialista em comércio, que vive no comércio, quem é que vive na questão da hotelaria, do restaurante, para o turismo, como é que vai se trazer esse empresário para cá. Quem é que conhece o que é realmente patrimônio histórico? Você não pode estar mexendo num patrimônio desse como é de Araruna, né? À toa. Isso tem que se ouvir as pessoas. Tem que se ouvir. Quando você escuta, você evita até que o gestor, que o prefeito, ele cometa erros. E às vezes erros até irreversíveis. Porque recurso público e tempo da administração, ele é escasso. Uhum. Um mandato de prefeito de 4 anos, ele se acaba rapidamente quando você nem menos pensa, e você tem que aproveitar esse tempo ouvindo as pessoas e compartilhando as ideias para melhorar. Com certeza, porque a gente para reunir, para saber o que é que a pessoa está sentindo, tem que fazer o quê? Tem que escutar. Né? E o empreendedorismo em Araruna precisa se juntar mais. E para isso precisa de que pessoas se interajam. E precisa de uma coordenação. De uma coordenação. E essa coordenação tem que partir, eu acredito, na importância da prefeitura, das ações para chegar. Na época da Alpargatas mesmo, voltando a essa questão, só veio a Araruna por conta de uma intervenção minha como prefeito e Zé Maranhão como governador. Até desde a aquisição do terreno, desde a forma como foi feita a articulação com a Cinep para a construção do galpão, as isenções, tanto de impostos estaduais como municipais também, isso é algo que tem que ser levantado. Incentivo para as pessoas investir na cidade e atrair esse empresário.
E atrair, exatamente. Um empresário como você trabalha aqui em Araruna sem incentivo nenhum, porque é um filho da terra e valoriza a sua cidade. Exato. Mas qual é o empresário de fora que vai vir para cá sem que haja um incentivo, algo que diga, não, tem um diferencial para vir para Araruna e não ir para outra cidade, ir para Guarabira, ir para Pacifica, ir para Santa Cruz, ir para Nova Cruz ou outra cidade. Tem que ter uma diferença. Né? Tem que ter uma diferença, porque o empreendedor, ele não vem de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Você tem que atrair ele. Eu tive, faz um poucos dias que eu estive em Santa Catarina, né? E eu andei em muitas empresas, muitas fábricas lá, né? Que até para a gente aprender, a gente tem que se espelhar nos que estão dando certo. Os exemplos de sucesso. Né? Isso aí é coisa, é óbvio, né? É óbvio. E, assim, eu vejo que muito emprego, gente do Pará, da Paraíba, Rio Grande do Norte. Muito estrangeiro. Muito estrangeiro, Lá muito em emprego. da Venezuela, que está ali lutando pela vida, mas tendo uma oportunidade de emprego. Né? Mas tem muito incentivo. Muito incentivo. Eu vejo lá, que eu tive a oportunidade de conviver também nessa área, de conhecer, um dos maiores incentivos é a formação de mão de obra. Formação de mão de obra continuada. Aí entra o poder público, não tem para onde correr. Aí entra as parcerias com o Senai, com o SESI, com o próprio Sebrae. Porque na sua experiência mesmo você me falou algo importante. A sua mão de obra você teve que formar e já estava pensando numa escola de formação ligada à fábrica para facilitar justamente essa questão da mão de obra. Exatamente. Porque não Imagina quem vem de fora. Eu até vivenciei isso agora, né? Vendo essa questão da Almexon, né? Da empresa que veio montar essa linha de transmissão. Né? Eles não tinham soldadores aqui de Araruna, eles não tinham montadores. A mão de obra basicamente foi contratada aqui em Araruna, ficou no trabalho braçal, por assim dizer, né? Pedreiro, ajudante, e poderia ter avançado muito mais em emprego na cidade. Exatamente. Existe essa dificuldade de mão de obra. Né? No meu ramo mesmo está ficando escasso. Está ficando escasso. Como eu tinha pessoas de fora, né? Quando eu comecei, os funcionários, 90% era tudo de fora. Mas eu comecei a ensinar. Né? E hoje, só pessoas de Araruna. Só tem uma pessoa da cidade vizinha, né? Mas o restante é tudo de Araruna. Porque eu sempre prezo por isso. Mas é porque é uma decisão pessoal sua. Uhum. Na verdade, você chegou e disse, não, vou priorizar o povo de Araruna. Tem tanto desemprego. Tantas pessoas precisando e não encontrando uma oportunidade. Mas sem a capacitação não existe isso. E Araruna, Tiquinho, tem um futuro promissor pela frente. Eu acredito muito em Araruna. Acredito nesse turismo, que nós temos que destravar. Eu também acredito. Isso. Eu tenho certeza que aqui vai ser um local de construção de condomínios, que o clima facilita isso, que a beleza da Pedra da Boca, que eu tenho muito orgulho de ter começado esse trabalho de divulgação. A Pedra da Boca não foi inventada em 2017, já existia desde eras longínquas, mas nós demos nossa contribuição na época, com a divulgação dos primeiros eventos esportivos, com a infraestrutura, com a parte dos próprios eventos que se fazia. Mas agora precisa dar um passo além, que é atrair esses empreendedores para fazer essa transformação do município. Exatamente. Isso aí é uma coisa que tem que atrair. Né? A gente tem que segurar o povo de Araruna e Araruna. Exatamente. Se você notar isso, é como os empreendedores eles impactam na vida das cidades, eu acho que é o grande diferencial que existe de Bananeiras para Araruna foi isso. Num momento, lá se fixaram esses empreendedores que fizeram os condomínios, os restaurantes, que investiram na cidade. Até o São João de lá, hoje em dia, é feito por iniciativa privada. E a cidade cresceu. Enquanto Araruna diminuiu, nesses últimos 7 anos, quase 4 mil habitantes, lá cresceu 3 mil habitantes, fora a população flutuante de visitantes. E é essa a sua experiência hoje, Tiquinho,
que eu quero passar aqui para essa nossa audiência que nos escuta nesse momento, que acredita em Araruna. É possível virar a chave, inverter esse retrocesso na população, fazer com que a cidade cresça baseado em eixos de desenvolvimento do turismo, da indústria, aliado com a logística, né, das distribuidoras, que isso é possível. Nós temos áreas onde é possível fazer. Você provou que é possível. Está aqui o exemplo claro de um empreendimento de sucesso aliado às energias renováveis. Exatamente. Agora, a sua experiência aqui, nós tiramos muita coisa. Formar mão de obra, divulgar a cidade corretamente, receber bem os empresários aqui, sem procurar criar barreiras, sem procurar criar distâncias. Pode ter dificuldade, né? Não pode ter dificuldade. Não pode ter dificuldade. De dificuldade já basta a competição no meio econômico. Exato. Não pode ter dificuldade. A gente precisa facilitar. Né? Facilitar, porque a empresa não vem de qualquer jeito. Não. Como eu já disse. Tem que facilitar. Eu mesmo vou dizer a minha experiência pessoal. Eu tenho um posto de gasolina em Rio Tinto. E a gente renova nosso alvará pela internet. Não é a facilidade que a prefeitura está criando para mim, que gera mais de 20 empregos lá? Para o pessoal do restaurante, da mesma forma? Isso. Aí você imagina você criar dificuldade em liberar um alvará. Você imagina um empresário chegar aqui e dizer, não, vou fazer um condomínio em Araruna. Chega na prefeitura, passar 1 ano, 2, 3, para conseguir uma liberação. A pessoa chega uma hora que desiste. Nós queremos justamente isso, até essa rapidez de se resolver as coisas, articular, criar emprego em Araruna, porque é possível. Verdade. E outra coisa, Benjamin, frisando também, eu fechei o Mercadinho Pereira, mas passei para outra empresa. Tem outra empresa lá que também gera emprego. Aonde era o supermercado? Aonde era o Mercadinho Pereira, hoje tem outra empresa que gera muito emprego lá. Né? E você está fazendo além, né? Está com um empreendimento, acho que é o maior empreendimento hoje em dia em Araruna, é a construção do novo local do supermercado, e vai ter um mini shopping lá, com lojas, isso. com academia, movimentando, valorizando a cidade. E na minha família também não só tem eu de empresário. Né? Sim, tem, com certeza. Né? Tem minha irmã também, né? Minha irmã é uma história também, é empregadora, né? Empreendedora, empregadora, né? E também tem sobrinhos da família, enfim, nós estamos aqui na luta, na batalha, porque nós apostamos em Araruna, nós acreditamos no potencial da nossa cidade. Nós somos nascidos, criados em Araruna, né? A gente nunca saiu para trabalhar fora, sempre aqui, né? E estamos aí, e lutando, e vamos lutar cada dia mais para ver. Meu sonho é atrair empresas para Araruna, né? Que dê emprego e renda para o povo de Araruna, né? E ver essa cidade com desenvolvimento, um potencial na economia e também na agricultura. Porque eu já vi aqui que Araruna teve tempo aqui de sair 12 carradas de feijão em uma única feira. Em uma única feira. E a época do maracujá também foi uma época muito interessante. De grande avalia. E que naquela época a gente criou um fundo de aval, porque a maior parte dos agricultores não existia ainda Pronaf. Os primeiros Pronaf foram feitos. E para se garantir que saísse esse recurso, era preciso que a prefeitura desse uma garantia. Eu acredito que hoje dificilmente quem está aí na prefeitura ia dar garantia nenhuma para o agricultor. Era mais fácil querer tirar. Mas nós fizemos isso naquela época. E eram recursos significativos. Porque em 97, 30 mil reais que era dado à prefeitura era como se fosse 30 mil dólares. Era como se fosse 150 mil reais. Isso era um gesto que a prefeitura estava fazendo para que se incentivasse justamente essa agricultura. E essa
caminhada que nós estamos fazendo nesse momento é pensando justamente uma Araruna grande. Eu não quero ver aqui chegar em 2025, 2026, as empresas eólicas como vão chegar aqui no município, que já estão mapeando a área de Caveira da Onça, de Fazenda Nova, de Limão, Mata Velha. Tudo está sendo mapeado, aquele Fragata, toda essa área para instalação de usinas eólicas, né? Mas eu não quero ter a tristeza de ver que esses empregos sejam de pessoas de fora de Araruna. E eu tenho certeza de que com esse seu pensamento de formação de mão de obra, que é também o nosso, e com a experiência que eu tive como deputado federal, como prefeito dessa cidade, nós vamos poder construir junto com o povo alternativas para se gerar emprego. E não ver tanta gente partindo para Brasília, para Santa Catarina, para São Paulo. Ver as pessoas com saudade, eu acredito que muitos até nos veem agora na internet. Só vim aqui num período de final de ano, de São João, e com aquela vontade que você tem de estar na sua terra. Verdade. E é isso que nós vamos buscar. E Araruna é muito boa. Me lembrou agora uma cidade, São Miguel do Oeste. No Rio Grande do Norte, né? Sim. A gente tem cliente lá. E eu achei interessante que eu cheguei lá um certo dia, a cidade parada, e eu fui uns 6 meses depois que eu fui lá e fiquei admirado. Aí eu perguntei ao cliente o que foi que aconteceu nessa cidade, que o movimento da cidade que eu não tinha visto, restaurante e lanchonete, um movimento grande. Ele disse, rapaz, porque chegou uma empresa aqui e a Brisanet, né? Chegou aqui 820 empregos direto. Aliás, 920 empregos direto. Isso foi uma revolução na cidade. 300 empregos na época da Alpargata fez uma revolução em Araruna. Você imagina o que é, o potencial que nós temos aqui, se levar em consideração a energia eólica, que vai chegar e nós temos que estar preparados para isso, o turismo e a questão de se pensar em indústria, em logística e distribuidora aqui em Araruna. Então, Tiquinho, para encerrar essa nossa conversa, que foi muito proveitosa, mas que nós queremos passar essa mensagem para o povo de Araruna. É possível acreditar num futuro bem diferente da nossa cidade. Um futuro em que as pessoas tenham uma oportunidade de emprego, que não precisam viajar para local nenhum, que tenham orgulho de ser ararunense por estar aqui na cidade, mas um orgulho verdadeiro, não uma coisa forçada. Você ter sua liberdade, porque o emprego, a renda, ele liberta também. É o que eu desejo, e você também, com toda certeza, pela sua história de vida, ao povo de Araruna e até pela forma como nós enxergamos o mundo, né? As pessoas serem livres, e a pessoa ter uma renda própria, ter um desenvolvimento da cidade, isso gera uma liberdade que alguns não querem de forma nenhuma. É verdade. Vamos pensar essa cidade dessa forma. Muito obrigado pela sua presença, Tiquinho. Eu que agradeço, viu, Benjamin? E quero dizer que Araruna tem muito a crescer. Muito a crescer. Vamos acreditar. No nosso potencial e no futuro, que será algo que vai ser um futuro de luz, de desenvolvimento, de crescimento para essa terra.